Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Quem aqui está feliz com Jesus nessa noite? Aleluia. Eu queria aqui, testemunhar do ministério profético da minha mãe, irmãos. O meu pai, acredito que alguns já devem ter ouvido alguma vez ele falar, mas sempre que o pai vai pregar, antes de sair, a mãe pega e fala: eu acho que é tu que vai pregar hoje. E hoje foi eu que fui o alvo lá em casa. Eu mal acordei, a mãe olhou e falou assim: tá com uma palavra preparada? Ela falou umas 2 vezes, o pai também. Eu cheguei, o pastor Davi olhou e falou: acho que tu é o pregador da noite. Sentei para orar, o Wesley olhou do meu lado e falou: é tu que vai pregar hoje? Eu falei: meu Deus do céu. Mas pela graça de Deus eu tenho uma palavra. Aleluia. Eu queria convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias. E também quero pedir para que você permaneça com sua Bíblia aberta, porque a gente vai olhar para vários versículos ao longo dessa pregação. Mas inicialmente eu gostaria de ler Efésios, capítulo de número 3 e versículo de número 10. Na verdade eu até queria que a gente lesse junto. Então pode procurar aí na Bíblia para deixar aberto, mas eu queria que a gente lesse juntos aqui no telão. Efésios capítulo de número 3, versículo de número 10, diz o seguinte. Vamos ler no 3? 1, 2, 3. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Aqui. Pode tomar seu assento nesse momento. Aleluia. Eu vou ler numa outra versão também que diz assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. Feche seus olhos aí onde você está. Quero orar. Espírito Santo, obrigado por esse momento, por esse culto tão maravilhoso onde o Senhor já tem falado aos nossos corações. Mas, Pai, agora é o momento da palavra. Eu queria te pedir que o Senhor derramasse sobre nós o teu espírito de sabedoria e revelação, dando, Senhor, entendimento, abrindo o nosso entendimento, nosso coração para ouvir a tua voz. Fala aos nossos corações, Senhor. Nós declaramos que isso aqui é a tua palavra, estamos diante da tua palavra, e a tua palavra cura, a tua palavra liberta, a tua palavra transforma. E, Pai, que possamos ser confrontados, e, Senhor, que possamos sair daqui transformados nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Sou apenas um vaso em tuas mãos, me usa como quiseres, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu já venho há um tempo com um tema no meu coração. Eu estava conversando com meu pai hoje, e o tema que o Espírito Santo tem falado muito no meu coração é sobre a igreja, sobre viver a igreja. O que é ser igreja? E na carta de Efésios, Paulo ele vai primeiramente falar de um mistério que estava oculto em Deus. E aí ele fala, esse mistério que foi revelado é o quê? Cristo. Cristo é esse mistério. Mas daí ele gosta de mistério, eu acho que ele é um pouco pentecostal, que nem a gente. E ele fala, mas tem um mistério que estava oculto em Cristo. E aí ele fala, mas foi revelado agora. E a igreja. E eu não sei, mas parece que às vezes quando nós, talvez você assim como eu, cresce no ambiente de igreja, a gente não para refletir o que é a igreja. E é muito costumeiro. É uma palavra que a gente passa meio despercebido. É um conceito que às vezes na nossa mente a gente tem, mas a pergunta é, tá certo? Será que tá do jeito bíblico? Será que a gente entende o que é mesmo ser igreja? E sabe, meus irmãos, eu te pergunto, se alguém perguntasse para ti hoje, qual que é a primeira palavra que vem na sua mente quando você escuta o nome igreja? Talvez nós aqui, por crescermos na igreja, venha só coisas boas. Mas eu te pergunto, se a gente perguntar para alguém lá fora do mundo, o
que vem a primeira coisa, a primeira palavra que vem na sua mente quando fala igreja? Qual que é a visão que o mundo tem da igreja? E é óbvio, tem pessoas que vão denegrir a igreja sem nenhum motivo. Mas infelizmente, meus irmãos, há pessoas que muitas das vezes foram feridas, não pela igreja de Cristo, mas por uma instituição, por pessoas que se diziam ser igreja, porque a igreja de Cristo ela não fere. Aleluia, a igreja de Cristo ela não fere. Mas infelizmente, a igreja de Cristo não fere, mas muitas vezes no nosso meio, muitas das vezes a instituição, muitas das vezes líderes que depois se revelam como falsos líderes, ferem. Às vezes cometem abusos, às vezes acometem situações que se a gente olhasse, se Cristo estivesse aqui, talvez ele faria como ele fez lá na Bíblia descrito, ele viraria a mesa. Falou, não, isso aqui está errado. E a pergunta que eu te faço é, o que, igreja? Eu me lembro de, há um tempo atrás, ter lido um relato de um pastor que ele estava evangelizando e ele estava conversando com uma prostituta. E ele tentando falar do evangelho para ela, mas primeiramente ouvindo a história dela, ela começa a contar como que ela foi parar ali. E o marido dela abandonou ela e ela meio que já estava muito endividada, ele deixou ela com as dívidas e foi embora. E ela meio que sem saber o que fazer, começou a vender seu corpo. Só que tem um problema que piora tudo, que de repente uma menina vem, uma menina muito criança, estava começando ainda a crescer, a andar, a falar, e ela chega perto, e ela está naquele ambiente de prostituição, e ele descobre que a filha, ainda muito nova, praticamente uma criança, também estava tendo o seu corpo vendido naquele lugar. E a primeira reação daquele pastor, pensando, preocupado, falando, o que eu faço? Eu tenho que ligar para a polícia, ou aconselho, ou prego o evangelho, porque não tem como continuar desse jeito, essa criança, é crime isso. Mas desesperado com a situação daquela mãe, daquela criança, e quase como uma reação, ele pergunta, você já foi à igreja? Você já procurou a igreja em algum momento? E ela respondeu, por que eu iria procurar um lugar onde eu só iria sair pior do que quando eu entrasse? E aqui eu quero deixar bem claro, eu não estou falando que aquilo que as pessoas acham que a igreja é o que ela é. Não. Muitas pessoas, às vezes até deixam a igreja porque foram feridas, mas porque elas ainda não conheceram de verdade a igreja do Senhor. E eu queria nesse momento, que você desse de presente a sua atenção, para a gente meditar um pouco sobre o que de fato é a igreja do Senhor. Vocês estão comigo ainda, amém? Glória a Deus. Mas inicialmente eu queria voltar um pouco, antes de falar especificamente sobre igreja, mas lá em Gênesis 1, se puder colocar aí, João, Gênesis 1, 26 e 27, a gente vai ter a história da criação, e a Bíblia vai dizer que, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Próximo versículo. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Sabe, meus irmãos, alguém aqui já parou para se perguntar o que Deus fazia antes da eternidade? Ou melhor, na eternidade, mas antes de tudo ser criado? Você já parou para se perguntar isso? Eu não sei se é porque eu sou muito, sei lá, eu às vezes estou parado, começo a imaginar, perguntar, fazer questionamento na minha cabeça. Em algum momento eu já perguntei isso também. E eu uma vez ouvi esses dias um teólogo, um pastor falando, né, alguém perguntou isso para ele, ele falou assim, Deus estava preparando o inferno para a gente que faz esse tipo de pergunta. É uma brincadeira, obviamente, ele falou aquilo brincando, mas em seguida ele respondeu, ele falou, Deus amava. Pode ser uma resposta muito simples, talvez seja até estranho, mas hoje em dia a gente tem uma teologia antropocêntrica, uma pregação de um evangelho onde coloca o homem no centro, e a gente tem uma falsa ideia de que Deus precisava do homem, que Deus precisava de mim e de você.
de que havia alguma falta em Deus. Então ele estava lá e na eternidade não tinha criado nada ainda. Então ele olha e fala: ai, está muito chato isso aqui, eu vou criar o céu, a terra, os anjos para me adorarem, porque há uma falta em mim. Eu vou criar o homem também, porque está faltando alguma coisa. Não, irmão, não existe falta em Deus, não existe carência em Deus. Quando Deus ele cria a humanidade, quando Deus ele cria tudo, não é porque faltava algo nele, é porque tinha algo em abundância nele: amor. Peço perdão pelos irmãos, eu estou melhorando a minha voz. Tava aí com uma tosse que ainda não me deixou. Não sei, é pela graça de Deus que eu estou falando, porque estava difícil, está difícil ainda. Mas assim, meus irmãos, o que Deus fazia na eternidade? Ele amava. Na eternidade era Deus vivendo família com Ele mesmo, porque o nosso Deus, Ele é um único Deus, mas Ele é um Deus trino. Ele é 3 pessoas e essas 3 pessoas são um só. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na eternidade continuava sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Era o Pai amando o Filho amando o Pai amando o Espírito amando o Filho. E era essa dança, essa roda de amor, onde um amava o outro, e o outro amava o outro, e o outro amava o outro. E era esse amor que um dia Deus falou: vou criar uma humanidade, porque eu tenho tanto amor em mim, que eu quero derramar esse amor em mais. Eu quero derramar desse amor. E Deus criou o homem. Só que o homem, ele é o quê? A gente leu: a imagem e semelhança de Deus. Só que sabe o que eu acho lindo, pastor? É que o primeiro capítulo fala que Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. Mas daí no capítulo seguinte, descreve como é que foi essa criação, né? E Deus não cria o homem da mesma forma que cria todos os animais. Porque Deus fala e é criado macho e fêmea. É criado par para cada animal. Mas quando se trata do homem, Deus faz questão de criar Adão primeiro. E eu acho incrível que Deus ele é muito didático, porque Ele olha para o homem e fala assim: Adão, é o seguinte, dá nome para todos os animais. E Adão vai lá, olhando para cada animal, dando nome para cada animal. Mas Adão se entristece, por quê? Porque ele olha e fala: eu até gosto do papagaio, eu até gosto do leão, mas não é carne da minha carne. Não é alguém para mim relacionar, não é igual a mim. Ele se relacionava com Deus, mas Deus, Ele não fez o homem para ele simplesmente existir, mas para coexistir. E no momento em que Adão entende isso, Deus faz o quê? Você vai dormir, Adão. E da costela de Adão Deus faz Eva. Então ele olha e fala: essa sim é osso do meu osso, carne da minha carne. Essa sim. E sabe, meu irmão, fazer um exercício muito simples aqui, para você entender que nós não fomos criados para nós mesmos, para viver para mim. Eu não fui criado para viver para mim. Meu irmão, eu consigo ver o rosto de todo mundo aqui. Só tem um rosto que eu não consigo enxergar: o meu. Você não foi criado para você. Você não foi criado para servir você. Nós não fomos criados para servir a nós mesmos. Ainda que, claro, a gente tem que ter um amor próprio, a gente tem que ter um cuidado com nós, isso é bom, isso é maravilhoso. Porém, a gente está vivendo uma geração e uma época onde a gente vive para o nosso próprio umbigo, onde a gente está nem aí para os outros, onde a gente vive a nossa vida no nosso quanto, no nosso quadrado, e o mundo que se exploda. E o meu irmão que está do meu lado, que está perecendo, está passando fome, eu não tenho problema, não é o problema meu, a culpa não é minha. Ele que trabalha, ele que vai fazer alguma coisa. Mas nós não fomos criados para isso. Quando Deus criou o homem, meu irmão, não existe eu no jardim do Éden. Sabe quando que Eva vai ter o nome de Eva? Depois do pecado. Depois do pecado, Adão olha e fala: agora você se chamará Eva. Por quê? Porque antes era só um. Adão e Eva eram um. Deus olhava, era um. Eles se olhavam, era um. Quem que determinava as coisas, aquilo que era bom, aquilo que não era? Era Deus. Mas um dia o homem olhou e falou: não, eu não quero mais saber o que Deus quer, o que Deus acha que é bom. Eu sei o que é bom para mim e eu vou fazer as minhas escolhas. Você faz as tuas escolhas e eu escolho ser o meu próprio Deus, porque essa é a verdade. Quando nós decidimos viver para nós mesmos, nós estamos simplesmente mudando a nossa adoração de Deus para nós mesmos. Eu estava conversando com os jovens esses dias na nossa EBD, quando eu estava dando aula, e a gente estava falando sobre Daniel, e no livro de Daniel, e quando a estátua está lá, e todo mundo se dobra,
mas aqueles 4 não se dobram. Eu falei para eles, será que a gente está se dobrando ou será que a gente está de pé diante do ídolo dessa época? E aí eu fiz a seguinte pergunta, qual vocês acham que é o ídolo dessa época? A resposta é muito simples, vai para o Instagram, vai para o Facebook. O que a gente mais vê lá? É foto minha, é foto sua. É uma idolatria do eu, muitas das vezes. Não estou generalizando, mas fato é, meus irmãos, que a gente vive uma época onde o ídolo desse tempo é o eu, é o meu ego, é o homem. Nós tiramos Cristo do centro e colocamos o homem. E aí a gente vê tanta coisa acontecendo, infelizmente. Só que quando o homem se perde, quando o homem peca, quando o homem no jardim ele é expulso, Deus ele prepara uma história redentiva, onde ele planeja trazer o seu filho, e o seu filho vem em Cristo Jesus, ele vem em carne. Deus, quando ele quer mostrar pra gente simplesmente como que é viver de verdade, meu irmão, ele vem como um homem, ele deixa toda essa glória e ele vem. E aí eu queria ler mais um texto com os irmãos, que se encontra em João capítulo de número 13. Aleluia, João capítulo de número 13. João capítulo de número 13, a partir do versículo 1, João, pode colocar aí no tela. Quero ler no meu também, porque tem uns trechos marcados. Mas eu quero ler desde o primeiro versículo, diz assim, ó. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com a que estava cingido. Sabe, meus irmãos, o que Jesus está fazendo aqui? Naquela época tinha um costume onde sempre tinha um servo na porta, que quando os convidados entravam, ele ficava exatamente como Jesus ficou, sem a túnica, apenas cingido com aquela toalha, e ele servia aqueles que chegavam lavando os pés, porque eram viajantes, eram convidados e eles iam de longe. Naquela época era como se fosse uma sandália, como aquele chinelo, tamanho, sei lá como é que é o nome que as meninas usam, como é que é o nome? Fala mais alto. Isso aí, eu não sei falar o nome, mas é isso aí. Aquela sandália que ela é meio aberta, então você anda e ainda suja do mesmo jeito o pé. Não tem o que fazer. Naquela época era deserto, não tinha estrada que nem era hoje. Era tudo aquela estrada complicada. Sujava o pé, era inevitável. E eu fico imaginando, porque há um tempinho atrás os discípulos estão conversando entre si, e um fala assim, não, porque quando ele virar o rei, eu vou sentar à direita, eu vou sentar à esquerda, e daí ainda, né, tem aquela discussão de quem é o maior no reino. E eu fico imaginando essa mesma discussão na cabeça aqui. A Bíblia não fala que eles estão discutindo, mas é inevitável que eles estão pensando algo nesse sentido. Sabe por quê? Porque na ausência do servo que lavava os pés, o menor da casa tinha que se dispor aí e lavar os pés de todo mundo. E daí tá lá, todo mundo na ceia bonitinho, com os pés sujos, um olhando para o outro, pensando, quem é que vai se levantar aí? Eu não vou. Não, o Tanner não é maior que eu. Vai o Tanner, vai o Jean, vai o Wesley. Eu não vou. Aí sabe quem que levanta? Jesus ele levanta como está escrito, como Paulo fala, que ele deixou toda a sua glória. Ele deixa toda a sua glória, ele vem como servo, e ele serve. Ele está nem aí, ele está mostrando para mim e para você, ei, não existe esse negócio de eu sou maior, você é o menor. Ali no versículo de número 13, de João 13, ele vai dizer assim, ó, vós me chameis mestre e senhor, e estáis certo, pois eu de fato sou. Dessa maneira, se de vós eu sou senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros.
Eu não tenho que procurar ser eu servido. Muito pelo contrário, não há diferença, meu irmão, entre a irmã que está lá na porta, o irmão que está na porta e eu que estou aqui pregando. No reino a gente é igual. Mas muitas das vezes parece que o ego sobe no nosso coração, seja com um cargo, com uma liderança, seja com um título, porque eu sou pastor, porque eu sou evangelista, porque eu sou auxiliar. Não, irmão, não existe isso. Isso são funções no reino. Cada um serve de um jeito, mas não quer dizer que um é maior que o outro. Todos nós somos necessários. Paulo fala, nós somos um corpo, meu irmão. Há membros que são aparentes, há membros que não aparecem, mas todos são necessários, meu irmão. Cada um do jeitinho que você é, cada um diferente, porque aqui, meu irmão, não é a igualdade dos iguais, não, é a unidade nos diferentes. Deus não fez a gente para ser tudo igual, senão a gente ia ser tudo de um jeito. Não, Deus fez um com o olhinho mais puxado, outro com uma fala diferente, outro com uma cor de pele um pouco diferente, mas todos nós juntos, em unidade, somos igreja. Não existe eu sou a igreja. Você adora Deus em casa. Deus habita em você, é verdade. Mas essa frase, eu sou a igreja, está errado. Porque eu não sou igreja sozinho. Nós somos igreja. Nós somos igreja. É onde 2 ou 3 estão reunidos, meu irmão. É o corpo. E eu não vivo fora do corpo, meu irmão. Se a minha mão sair do meu corpo, ela morre. E eu sinto falta. Mas parece, meus irmãos, que a gente tem gente adoecendo dentro da nossa própria igreja e a gente não sente nada. E aí eu te pergunto, é eu que estou doente ou é o irmão que está doente? Sou eu. Porque se eu vejo meu irmão passando necessidade, sofrendo e eu não estou sentindo nada, o problema não está com ele, está comigo. E eu não queria ler esse texto, mas eu vou ler. Eu queria convidar João, se possível, não sei se é o João, não estou chegando aqui, mas normalmente é o João que está ali. 1 Coríntios capítulo de número 11, versículo de número 23. Na verdade a gente vai ler a partir do 17. Eu não vou entrar em si na ceia, mas eu acho isso aqui muito importante. 1 Coríntios 11, versículo de número 17. A gente gosta de ler a partir do versículo 23 no dia da ceia. É mais bonito, é mais fácil, é menos doloroso, mas eu gostaria de ler esse versículo, que começa a partir daí. Paulo já está falando da ceia. Ele fala o seguinte: nisso, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Imagina que Paulo está falando para a gente assim: o culto de vocês não é um ajuntamento para melhor, para a glória de Deus, é um ajuntamento para pior. Era melhor estar separado, não estar fazendo esse culto aí do jeito que está fazendo. Ele fala assim, porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Ele está exortando, ele está dizendo, porque quando vocês se ajuntam, o que vocês estão fazendo não é para comer a ceia do Senhor, porque o jeito que vocês estão fazendo não é o jeito certo. É uma exortação. Porque aí ele explica, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Aí entra o versículo que a gente ama ler. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, diga traído, tomou o pão. Pode seguir o próximo versículo. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Onde é que eu quero chegar, meus irmãos, com esses versículos? O pastor já explicou no culto de ceia, não sei se todos estavam, mas naquela época a ceia que eles faziam, o momento do memorial, também era um momento de confraternização, como a gente faz normalmente no Natal aqui na igreja, ou na virada de ano. A gente termina o culto, a gente vai lá para trás e tem aquela ceia maravilhosa.
São dois tipos de ceia. É a ceia no sentido de comida, de comer, né? E também o momento do memorial, no mesmo lugar, no mesmo momento, no mesmo culto, era uma coisa só. Eles tinham um momento onde eles celebravam o memorial, lembrava de Cristo, todo momento era isso. Mas era comida, eles literalmente comiam. É como se a gente, cada um vai, a irmã fulana de tal vai trazer ali, sei lá, aquela torta salgada, o Wesley vai trazer uma sobremesa, o irmão Jean vai trazer ali um churrasco, e a gente vai se juntar, e a gente vai comer junto, e a gente vai celebrar a ceia do Senhor. A gente vai celebrar esse momento. Só que qual que era o problema? Naquela igreja que os apóstolos fundaram, no início ali, tinha muita gente pobre. Tinha gente rica? Também tinha, mas tinha gente pobre. E aí aquele irmãozinho que era pobre, que não tinha o que levar para o culto, ia esperando que tivesse alguma coisa para comer lá. Afinal, cada um trazia alguma coisa. Só que aí aquele irmão que trazia aquele filé mignon, falava, não, eu vou comer o filé mignon antes do irmãozinho chegar, porque aquele irmão chega morrendo da fome. E aí comia, se empanturrava. Naquela época eles tomavam vinho, o texto não é figurado, eles realmente se embebedaram ali. O vinho que era só para tomar, mas não era para se embebedar. Tinha gente que chegava na hora da ceia, estava bêbado. Por quê? Porque era um culto não para Deus, era para o próprio ego, era para si mesmo. Aí chegava na hora da ceia, e meu irmão, o pecado principal aqui de Coríntios não é diretamente a Deus. Ai não, porque eu falei palavrão na hora do trânsito, tem que me consertar. Não era esse o principal pecado. O pecado era, como é que eu vou ceiar se eu tô brigado com meu irmão? Como é que eu vou olhar para o pão, olhar para o vinho e dizer, tá tudo bem entre mim e Deus, mas o meu irmão tá passando fome do meu lado e eu tô nem aí para ele, eu comi tudo aqui e eu não quero saber dele. Como é que pode, meus irmãos? Deus não nos chamou para viver divisão. Deus não nos chamou para viver para nós mesmos. Deus nos chamou para sermos uma família. Sabe o que é a igreja, meu irmão? Igreja é o jeito de Deus nos ensinar a ser família. Eu me lembro esses tempos que eu estava conversando com alguém, na verdade já faz bastante tempo, e conversando com ela sobre o fato da igreja ser família, e eu não conseguia entender uma coisa. Como que nós, muitas das vezes, olhamos para a família de sangue nossa aqui, família Rocha, família Santos, e por aí vai. Como é que a gente olha para a nossa família e fala, não, porque é de sangue. Não, eu não deixo. Se tiver passando qualquer coisa. Não, a gente é família aqui, ó. A gente não se larga. Briga, mas a gente é família. Permanece unido. Tem problema, mas permanece unido, é família. Mas aí quando chega na igreja, porque o irmão falou tal coisa. Não olha mais na cara. Não, porque a fulana de tal fez isso. Não quero mais saber dela. Irmão, que divisão é essa? Aí você pode olhar para mim e falar, mas é porque não é família de sangue, Simon. Mentira, você não tem o sangue de Cristo sobre mim, sobre você. Há um sangue que nos une, e esse sangue é muito maior do que o sangue que está na minha veia, na sua. Paulo fala sobre a unidade, que o elo da nossa unidade é o amor. E aí eu volto para João, capítulo de número 13, versículo de número 34, aonde naquele momento, após Jesus ter pegado o balde, servido, lavando os pés dos discípulos, e daí tem um momento da ceia, tem gente que está traindo Jesus no meio da ceia, mas ele dá o pão mesmo assim, ele dá a ceia mesmo assim, porque o problema não é ele, o problema é a pessoa que estava ali. Jesus, ele continua tratando normal, e aí ele fala algo que eu acho lindo, que eu acho extraordinário. Ele diz o seguinte: um novo mandamento vos dou. Eu fico pensando, porque esses tempos atrás eu vi um pregador olhar e falar assim, irmão, que novo? Ele falou exatamente o que estava antes. Eu falei, meu Deus, mas não lê Bíblia mesmo, não sabe ler um versículo. Gente, se a gente ler com calma, um novo, primeiro que Jesus está falando que é novo, se é novo, não é igual ao antigo. Ele está falando de amor, mas tem um ponto diferente. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Você percebe o que mudou aqui? Porque antes o padrão do amor, pastor, era eu. Amai como a ti mesmo. Mas agora o padrão muda. Porque agora o padrão não é eu, o padrão é Cristo.
Ele diz: como eu vos amei a vós, que também vós ameis uns aos outros. Pode passar para o próximo. Nisto o quê? No amor, no amar uns aos outros como Cristo amou. Todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. De que forma? Como eu vos amei. Sabe o que Jesus está falando para mim e para você aqui? Sabe qual que é a maior marca da igreja? Sabe o que eu quero dizer com isso? Não tem aquela empresa que a marca dela é isso, né? É confiança. Não tem aquela pessoa que a marca dela é aquilo. Aquela pessoa não é ela, só ela faz aquilo como ela. Ninguém faz que nem ela. Vou dar um exemplo. Eu sei que muita gente não assiste futebol, nem eu assisto, mas um exemplo para todo mundo entender. A pessoa gosta do Neymar lá, né? Ninguém joga futebol como Neymar, ou sei lá quem está jogando agora. É nesse sentido. Sabe, aquela marca da pessoa. Você olha, é a marca daquela pessoa. Ninguém faz isso como ela faz. Sabe qual que deveria ser a marca da igreja? O amor. O que Jesus está falando sabe qual que é o maior método de evangelismo? O amor. É o mundo olhar para mim e para você e olhar, que povo é esse que ama desse jeito? Eu não sei. Nem minha família se ama desse jeito. Eu quero fazer parte. Sabe qual que é o maior método de evangelismo, meu irmão? Amar uns aos outros. Jesus, ele não está falando assim, nisso o mundo vai reconhecer que vocês são meus discípulos quando você vestir um terno bonito, terno e gravata e falar bonito. Não, isso é muito fácil. Nisso vocês vão conhecer que são meus discípulos. Não é quando eu tiver o cabelo cortadinho bonitinho, quando eu tiver... Não, irmão, não é o jeito de falar, não. É quando no meu caráter eu saber perdoar. É quando no meu caráter eu tiver o fruto do Espírito. Porque é muito fácil, eu e você, a gente olhar o irmão, fala em profecia. O irmão é ousado nos dons, ele ora e a pessoa é curada. E dizer, é um homem de Deus. Pode não ser. A gente olha para os dons e acha lindo e fala, olha, é um homem de Deus. Mas no grande dia, Jesus vai dizer, curar em meu nome, expulsar o demônio em meu nome, mas eu não conheço. Não basta os dons, é preciso ter o fruto. Eu e você precisamos ter o caráter de Cristo. Eu e você precisamos ter o amor de Cristo em nós, meu irmão. Porque somente quando nós tivermos o amor de Cristo na minha e na sua vida, e nós aprendermos a nos amar, a acabar com toda divisão, meu irmão. Porque em Cristo, a Bíblia diz lá em Efésios, que todo muro de inimizade foi quebrado. Não é para ter panelinha, irmão. Não é para ter divisão. Porque em Cristo acabou. Não é para ter, eu sei que tem porque a gente é pecador, mas a gente não pode permanecer no erro. A gente precisa se amar. Esses dias eu ouvi uma história que é muito trágica, de um pastor, o nome dele é Francis Chan, ele que conta essa história. E ele era pastor de uma igreja de uns 4.000 membros, mais ou menos, na época. E naquela cidade onde ele pastoreava, um gangster se converteu. E ele chega para a igreja, e ele ouve a palavra, e ele se converte, e ele chega para o pastor e fala, pastor, eu quero me batizar. E a igreja fica maravilhada com aquilo, ele faz o discipulado, se batiza, e no dia do batismo é aquela glória, porque ele era um gangster. Ele era um gangster, ele roubava, ele brigava, ele era terrível, todo mundo conhecia ele na cidade, aquela gangue. E ele se converte. Só que daí passam uns meses, que demorou um pouquinho para o pastor perceber que o irmão não estava mais indo na igreja, porque afinal era 4.000 membros. E de repente o pastor, na caminhada matinal que ele fazia, está caminhando pela cidade e ele encontra aquele irmão. Ele encontra aquele irmão e pergunta, viu, quanto tempo que eu não te vejo, rapaz? Se batizou e sumiu? Tomou Doril? O que aconteceu? Me conta. Aí ele olhou e falou assim, pastor, posso ser sincero? Ele falou, pode, claro, meu filho. Ele falou assim, é que eu achei que o que vocês pregaram era verdade. Porque quando eu ouvi vocês pregando do amor de Cristo, da igreja, da família que a gente é, eu achei que era verdade. Mas eu percebi que as pessoas só conheciam a minha nuca no culto da igreja. Mas acabava o culto, todo mundo ia embora, cada um para o seu canto, ninguém sabia que eu estava passando por necessidade. Eu tinha vergonha de falar. Ninguém perguntava se eu estava bem, o que aconteceu. Eu fiquei um bom tempinho ali, mas eu não conseguia me conectar com ninguém. E eu comecei a perceber que a gangue que eu fazia parte era mais família que vocês.
Porque na gangue que eu fazia parte, se precisavam, morriam por mim. E eu morria por eles. E era isso que eu queria viver com vocês, do jeito certo. Se precisar, eu morro por ti. Aí eu percebi que ninguém morreria por mim. Eu percebi que nem o mínimo de um relacionamento eu tinha com alguns irmãos. E aquilo foi uma pancada para aquele pastor. E eu lembro como se fosse hoje o dia que eu ouvi, foi uma pancada para mim também. Porque a pergunta que eu te faço, meu irmão: será que a gente tem vivido igreja do jeito que tem que ser? Será que temos sido igreja? Porque vir à igreja é muito fácil. Ser igreja requer algo de mim e de você. Porque primeiro de tudo, meu irmão, a igreja não é um templo. Não esse templo. Jesus não morreu por tijolo. Ele morreu por pessoas, e Paulo vai dizer em Efésios que esse templo do Espírito Santo, ele é constituído de pedras vivas. É eu e você, meu irmão. Deus está aqui, não é porque esse templo é a casa de Deus, não. É porque eu e você estamos reunidos aqui, e nós somos casa de Deus. Nós somos templos de Deus. E o Espírito Santo habita em nosso meio. Mas se Ele de fato habita, coisas têm que mudar em nosso coração. E eu louvo a Deus, ainda que essa palavra seja um pouco exortativa. Eu conversei com meu pai essa semana ainda, e eu estava falando com ele: meu Deus, que bênção que está a nossa igreja. Porque eu vejo o ambiente mudar. E pessoas que eu não tinha intimidade antes, que eu não conhecia antes, a gente começa a ver. As quinta-feiras é maravilhoso, que acaba o culto e a gente vai lá atrás, come aquela sopa e a gente se confraterniza. A gente tem aquele momento de comunhão, é maravilhoso. Termina o culto aqui, o culto continua, porque acaba o louvor, acaba a pregação, e a gente continua aqui se confraternizando. E isso também faz parte de ser igreja. Isso também é culto. Porque não adianta nada, meu irmão, eu vim para o culto bonitinho e assistir ao culto 2 horas, o Simon pregar, é bonito, o louvor aqui é bonito, mas se eu não sei que você está passando necessidade, se eu não sei que você precisa de alguma coisa, se eu não sei que você está perecendo, ou se eu não sei que você precisa apenas de um abraço, algo está errado. Porque isso não é ser família, isso não é ser igreja. E Jesus nos chama para sermos igreja do jeito certo, para sermos família. E eu vou repetir: igreja é o jeito de Deus nos ensinar a ser família. Aleluia. O Gilvan falou aqui no Congresso dos Jovens, e não é um jargão, irmão, por incrível que pareça, mas a gente tem trabalhado isso com os jovens, e a gente fala: não somos um grupo, a gente é uma família. E de verdade, o que eu tenho visto, eu perguntei para o meu pai: o que mais te marcou no congresso? Ele olhou para mim e falou assim: a unidade de vocês. E a gente tem visto isso nos jovens e tem sido marcante demais, porque às vezes surge uma necessidade de algum jovem, de alguém que está passando uma necessidade, precisa de uma cesta básica, alguma coisa, e às vezes nem precisa chamar o pastor ou a irmãzinha. Porque eles mesmos se ajudam. Eu dou 20, eu dou 50, eu dou 10. E eles mesmos montam a cesta e entregam. E a gente já ajudou tanta gente que eu olho e falo: meu Deus do céu, isso é ser família. Porque a igreja em Atos, eu queria que você abrisse Atos, capítulo de número, agora eu não lembro exato, mas eu acho que é capítulo 3. Atos, aleluia. Atos capítulo de número 2, versículo de número 42 em diante. Atos capítulo de número 2, versículo 42 em diante. Diz assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa. Isso é ceia, tá? Não é só comida, é ceia. É o momento da ceia. Comiam juntos e com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Isso quer dizer que o povo se maravilhava com eles. Como pode esse povo viver desse jeito? E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Meu
Meu irmão, é isso que Deus quer de nós. Isso é igreja na prática. A igreja primitiva tinha erros? Tinha. Você olha para Coríntios, meu irmão, Coríntios é tapa atrás de tapa que o apóstolo Paulo dá. Tem gente profetizando tudo errado, interrompendo o outro, tá uma bagunça, porque ser pentecostal é maravilhoso, mas com ordem, né? Com ordem. E ali estava uma bagunça, estava terrível o negócio. Tinha gente dormindo com a madraça, estava um negócio terrível. E Paulo vai lá, aqui ó, batendo ponto a ponto, aqui ó, confrontando pela Bíblia. É a igreja do primeiro século. Porém, tinha defeitos? Tinha. Mas ele tinha algo que a gente tem que olhar e relembrar, e olhar para a nossa vida e falar, eu estou vivendo isso? Meu irmão, eles permaneciam na comunhão. Tinha um momento de ir para o templo, orar e cultuar? Tinha. Mas também tinha um momento de comunhão. Tinha um momento onde eu ia na casa do Tânia e a gente tomava um café. Tinha um momento onde eu ia na casa do Wesley, a gente tomava um café. Tinha aquele momento de discipulado, porque discipulado, meu irmão, é vida na vida, é o contato, é o caminhar, é o andar junto, onde eu aprendo com o pastor Júlio. Irmão, hoje eu tentei chegar um pouco mais cedo para orar e eu fui surpreendido. Eu cheguei aqui, o jovem já estava orando. E eu comecei a orar, mas teve uma hora que eu parei de orar, eu comecei a chorar, porque eu comecei a ouvir a oração do Wesley, comecei a ouvir a oração do Vitor, comecei a ouvir a oração deles, e eu comecei a me comover com aquilo. Eu falei, meu Deus, isso é discipulado. É eu ver na vida do meu irmão Cristo, eu ser confrontado a viver uma vida mais piedosa. Isso é discipulado, é permanecer em unidade, meu irmão. Um pastor que eu gosto, ele fala uma frase engraçada, ele fala assim, unidade não é um saco de batata. É muito fácil, irmão, fazer um saco de batata. Você coloca tudo lá dentro e tá tudo junto, mas não está unido. Unidade, sabe o que é? É um purê de batata. Porque isso é verdadeira unidade. É onde a minha vida se mistura com a tua. Não tem meu problema, não tem seu problema, é nosso problema. Porque sabe qual que é a oração do Pai Nosso? Pai Nosso. Não é meu Pai, é Pai Nosso. E deixa eu te falar uma coisa, se o Pai é nosso, o pão não pode ser meu. Eu oro pelo quê? O pão nosso de cada dia. Não é meu pecado, não é minha tentação, é Pai, não nos deixe cair em tentação. Não é minha ofensa, não é meu, não é... Pai, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas. E meu irmão, quando a gente entende isso, tudo muda. Porque se um irmão cai, eu não olho e aponto o dedo. Por quê? Porque é meu corpo também. Eu olho e falo, irmão, você caiu, está tudo bem. Você está arrependido, Jesus te perdoa, deixa eu te ajudar a levantar. Ah, mas eu estou de pé. Não, então eu tenho que cuidar para não cair. Irmão, não é divisão, não é apontar o dedo, irmão. A gente tem que olhar com graça, com amor e compaixão. Porque se um dia caiu, mas podia ser eu. Porque se está lá no mundo, mas podia ser eu. Um dia eu também estava lá. A gente tem que abraçar, irmão. Porque quantas e quantas pessoas chegam nas nossas igrejas. Eu nunca vou esquecer o dia que eu vi um irmão chegar aqui na nossa igreja. Todo tatuado, dos pés à cabeça. Até a careca era tatuada. E eu olhava e via como que a igreja estava espantada. Como quem diz, ele não é daqui. Assustados. E eu fiquei pensando, ninguém deu um abraço nele ainda. Ninguém cumprimentou e abraçou. Mas o pessoal, dá para ver, quando a gente vê que o pessoal está escandalizado, dá para ver no olhar. Fala assim, meu Deus do céu. Ô, irmão, se chega alguém aqui vestido, né, de outro jeito, se a pessoa está vindo é porque ela está sedenta. É porque ela quer conhecer esse Jesus. E a nossa responsabilidade como igreja é amar. Porque Jesus, meus irmãos, eu te pergunto, qual que é a minha e a sua reputação? Porque a de Jesus era amigo de pecadores. Mas às vezes quando a gente vai para o trabalho, quando a gente vai para a faculdade, a gente quer só ficar com os crentes. A gente quer só ficar no nosso grupinho. Só que a gente esquece que a oração sacerdotal de Jesus, em João 17, ele disse, Pai, da mesma forma que o Senhor me enviou, eu envio a vós. Aonde? Ao mundo. Óbvio, não é para a gente viver como eles, mas como é que a pessoa vai conhecer o Evangelho se não há quem pregue? Como é que as pessoas vão conhecer o amor de Cristo se elas não conhecem a mim, não conhecem a você? Porque muitas das vezes, meu irmão, a Bíblia que o mundo vai ler não é essa aqui. É essa aqui. É você, sou eu, somos nós. E aí eu te pergunto, se Paulo fala que nós somos cartas vivas, qual é a mensagem que nós temos levado para o mundo? Jesus sentava com prostitutas, com cobradores de impostos,
pessoas que eram odiadas, só que elas olhavam para Cristo antes de mudarem de vida. Jesus, ele senta com o cobrador de impostos, Zaqueu, antes dele mudar de vida. Mas é quando ele está jantando com o cobrador de impostos que ele olha e fala assim: Senhor, não dá para permanecer do mesmo jeito. Meu irmão, é isso que Deus quer fazer comigo e com você. É para o mundo olhar para mim e para a sua vida e dizer: não dá para permanecer do mesmo jeito. A minha vida tem que mudar, eu quero ser como você. Eu não sei como é que você é tão calma, como é que você é tão calmo, como é que você se perdoa tão fácil, é tão difícil te ofender. Meu irmão, isso é a multiforme graça de Deus. Manifesta em mim, manifesta em você. É a multiforme, ou seja, é várias formas. Deus, através da igreja, ele manifesta de várias formas. Não é só a Assembleia de Deus, irmão. Quando Jesus fala de unidade, quando fala sobre amar uns aos outros, não está falando só de Assembleia de Deus. Está falando da presbiteriana, está falando da batista, está falando de todos aqueles nossos irmãos. Tem um que é diferente, tem um que talvez não é tão fervoroso quanto a gente. Amém, mas eu tenho algo para aprender com ele tem algo para aprender comigo. Tem aquele irmão que é batista, que eu tenho que aprender com ele, eu tenho que aprender comigo. Mas a igreja parede preta. Se está pregando o evangelho, irmão, amém. É diferente da nossa, a gente não tem que mudar. É a nossa identidade. Mas a gente tem que aprender a ter unidade. Unidade não é só aqui. A gente tem que aprender a olhar para o evangelho e entender que a igreja que manifesta a multiforme graça de Deus é uma igreja de unidade. Quando a gente lê Efésios, e eu já estou finalizando, quando a gente lê Efésios, a gente entende que Efésios é a carta que fala sobre a igreja. A principal revelação de Efésios é a igreja. Em cada capítulo você vai perceber que Paulo está falando que a igreja ela é uma família para o pai, uma noiva para o filho, um corpo para o filho e uma casa para o espírito. Essa é a identidade da igreja. Só que tem uma coisa que repete nas três: é uma família para o pai, é uma noiva para o filho, é uma casa para o espírito. Ou seja, a igreja ela tem que ser um. É unidade. É unidade. Se coloque de pé onde você está. Aleluia. Eu quero encerrar com uma história. Eu gosto de contar história, irmão. É uma coisa que me marca. Eu amo ouvir história missionária. Eu amo ouvir testemunho, porque parece que aumenta a nossa fé. Eu não sei. E eu lembro quando eu estava estudando história da igreja, em um determinado momento, se não me falha a memória, foi na época da gripe espanhola. E se tinha uma época que algo terrível estava acontecendo, era isso. Que tinha gente da própria família que era expulso de casa para que a gripe não passava para os outros, porque as pessoas estavam morrendo e não tinham o que fazer naquela época. Agora eu queria que você imaginasse alguém da tua própria casa sendo expulso para que os outros não morressem, da própria família. Só que tinha algo que estava acontecendo que ninguém entendia. Sabe o que estava acontecendo? Tinha um povo que pegava aqueles que estavam sendo expulsos da própria casa para morrerem na rua e colocavam dentro de casa com risco de morte e cuidava dessas pessoas. E as pessoas olhavam e falavam: que amor é esse? Quem que é esse povo? Porque eu não entendo como que da minha própria família eu expulso da casa, mas esse povo vai e coloca dentro de casa com risco de vida. Sabe que povo era esse? A igreja de Cristo. E é esse testemunho que Jesus quer de nós. Quando acabar esse culto, meu irmão, lembra disso. Não é só simplesmente ir para casa. É olhar para o irmão que está do teu lado e dizer: ei, como é que você está? Não, mas como é que você está mesmo? Não estou dizendo que todo mundo tem que pagar pizza para todo mundo, mas seria legal. Vai pegar e falar: vamos na pizzaria hoje? Vamos lá tomar um café lá em casa? Às vezes você não tem algo para fazer comigo, mas vamos tomar um café. A gente tem esse hábito brasileiro, tomar um café? Vamos tomar um café. Porque, meu irmão, a gente precisa ser família. Você pode repetir comigo? Diga: igreja é o jeito de Deus nos ensinar a ser família. É isso que Deus quer de nós. Você recebe essa palavra? Posso? Eu queria orar, mas antes de orar, eu queria fazer uma pergunta que eu não posso terminar sem fazer essa pergunta. Eu não te conheço, mas eu queria saber se tem alguém que talvez queira entregar a sua vida para Jesus nessa noite.
Talvez você ouviu essa mensagem e você pensou: eu quero conhecer essa igreja, eu quero conhecer essa família. Eu queria te convidar a vir aqui na frente. Você quer entregar sua vida para Jesus? Se temos alguém, eu queria te convidar a vir aqui na frente. Eu não vou insistir, o convite está aberto, mas eu queria fazer o segundo convite e o primeiro permanece de pé. Eu queria perguntar se tem alguém que já foi crente, já foi da igreja, mas se afastou por algum motivo dos caminhos do Senhor e hoje você quer voltar. Hoje você quer se reconciliar com Deus. Eu queria te convidar a vir aqui na frente. Temos alguém? Se tem, não demora, vem. Ele está te esperando. Ele está de braços abertos para te receber. Aleluia. Temos alguém? Aleluia. O último convite é: se talvez você está enfermo, se talvez você está com alguma dor nesse momento, eu queria te convidar a vir aqui na frente para a gente orar por você. Eu creio que Deus ele pode te curar nesse lugar, amém? A gente leu ali o versículo de Atos, e uma das coisas que acontecia na igreja naquela época também era o quê? Sinais e maravilhas sendo feitos pelos apóstolos, pela igreja. E a igreja não mudou, o Deus da igreja não mudou e Ele ainda faz milagres. Aleluia? Você crê? Então vem aqui na frente. Aleluia. Eu queria que você fechasse seus olhos onde você está. Eu queria convidar Amém? Vamos orar. Eu queria convidar os obreiros para orarem também, ali descerem e orarem. E você que está aí atrás, você que ficou no seu lugar, essa pregação ela talvez não seja para pular, não seja para cair no poder, no mistério, mas ela é para nos confrontar e é uma reflexão. Será que eu estou vivendo a igreja? Será que eu estou sendo igreja? Eu queria que você fechasse seus olhos onde você está e você fizesse essa reflexão. E você orasse aí onde você está e você pedisse para Deus tocar o seu coração. Para Ele mostrar para mim e para você aquilo que nós precisamos mudar, para que possamos ser uma igreja mais parecida com Cristo. Uma igreja que manifesta a graça, uma igreja que manifesta o amor de Jesus. Que possamos acabar com as divisões, que possamos ser um, porque esse é o clamor, até que sejamos um. Até que sejamos um. Feche seus olhos. Papai, nós te agradecemos. Pai, eu te agradeço, porque eu sei que se essa palavra não falou com alguém, falou pelo menos comigo. Eu sei que a tua palavra ela não volta vazia. Eu sei que ela tem endereço. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor nos deu uma segunda família, que é a igreja. Eu te agradeço pela vida de cada irmão, Pai. Eu te agradeço pela nosso pastor, os nossos pastores, os nossos irmãos que estão aqui, Pai. Eu te agradeço, Pai, porque nós estávamos perdidos, mas o Senhor nos comprou com o seu sangue. O Senhor nos lavou e o Senhor nos deu uma nova vida, um novo nome, uma nova família. E o Senhor, Pai, nos permitiu estarmos aqui hoje, Pai. E eu te louvo pela vida de cada irmão, Pai, que está aqui. Pai, que nós possamos ser inundados pelo seu amor nessa noite, mas que possamos manifestar o seu amor nos nossos relacionamentos, na nossa vida diária. Pai, que nós possamos cada dia mais manifestar essa unidade que é a sua oração, que sejamos um com o Pai, assim como o Senhor é. Pai, que nós sejamos um. Pai, que toda divisão, tudo aquilo que nos impede de sermos mais unidos seja quebrado nessa noite. E que Espírito Santo nós possamos ser um, com amor e graça. Que o mundo possa ver em nós o amor que está em Ti. Que possamos amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Seregi delo dia fugir, homem breve.